Pessoal, hoje eu tô aqui pra falar de um livro de um autor brasileiro que é muito amado. Quem é esse cara? Ninguém mais, ninguém menos do que Pedro Bandeira. Eu tô aqui pra falar de Melodia Mortal. Gente, Melodia Mortal é o mais novo livro do Pedro Bandeira e é o primeiro livro adulto dele, basicamente. Pra quem conhece Pedro Bandeira, pra quem ama esse velhinho fofo, lindo, bigodudo, sabe que ele escreve livros infantos juvenis e que agora ele tá se arriscando com o nosso amado Sherlock Holmes. Melodia Mortal foi escrito em parceria com o Dr. Guido Carlos Levi, que é um médico, e eles dois escreveram o livro então a quatro mãos. Esse livro foi lançado em abril de 2017, esse ano, pela editora Rocco, através do selo Fábrica 231, e ele tem 240 páginas. Então, o que eu gostei bastante nesse livro, já assim, falando de cara pra vocês, da capa, que eu achei super bem feita, fofa, adorei. E a parte de trás foi o que mais me chamou a atenção. Primeiro, eu não sabia o que era essa parte de trás, quem eram esses caras aqui que estavam falando sobre o livro. E aí eu descobri. Esses caras aqui da parte de trás são famosos detetives da história da literatura. Então o primeiro aqui, o Hercule Poirot, não sei como fala exatamente, mas é o detetive da Agatha Christie. A gente também tem o detetive do Edgar Allan Poe, e ele pode colocar, porque agora Edgar Allan Poe está em domínio público, e aí ele fez essa brincadeira. E por último aqui o Richard Wagner, que não está no livro, então ele ficou meio chateado e é isso que ele fala: não tenho muita coisa contra, apenas a observação de que minha morte não está debatida neste livro, embora minha vida tenha sido muito mais importante do que a de todos esses outros. Então ele fez uma pequena brincadeira com um grande nome da música clássica e também com os detetives que fazem parte da história da literatura. O que eu tenho pra falar sobre Melodia Mortal? Primeiro de tudo, eu simplesmente devorei este livro. Eu li super rápido, rápido mesmo, porque ele é super envolvente. E como que ele funciona? O Watson tá nos famosos contos dele, né, acompanhando o Sherlock Holmes. E aí a gente tem então partes de contos do Watson, em que ele e o Sherlock Holmes investigam algum caso e inserem a morte de um grande músico da música clássica no meio. E aí a gente vem para os dias de hoje, 2016, 2017, com médicos discutindo esses casos que eles investigaram. Na verdade, eles se perguntam: será que fulano morreu mesmo de problema no estômago? Porque tem alguns indícios que dizem que pode ser que ele não tenha morrido de dor no estômago, pode ter sido uma tuberculose. Ou se não, se o cara morreu de tuberculose, será que foi tuberculose mesmo? Porque, olha, ele tinha alguns outros problemas durante a infância que pode ser que não tenha sido tuberculose. Então o Watson e o Sherlock Holmes, enquanto investigam algum caso, vem à tona a parte dos grandes nomes da música clássica. É muito bacana esse livro. No começo eu fiquei assim: oi, mas como? Agora tá em 2016, o que tá acontecendo? E aí eu entendi que na verdade são os médicos que se reúnem hoje em dia pra discutir isso, e foi super bacana como eles montaram esse livro. A parte que mais me chamou a atenção também foi o fato de saber como esses grandes nomes da música clássica morreram, porque eu não sabia de todos, alguns até sabia. A gente tem aqui Chopin, Bellini, Mozart, tem bastante nome aqui. O livro veio com este marca-página super fofo, que eu já mostrei, né, no unboxing de maio. E também veio com este bloquinho aqui. Dá pra ver direitinho? Que eu já mostrei pra vocês também no unboxing e que eu mostrei quando eu fui no lançamento desse livro na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Eu tenho dois bloquinhos, o outro tá aqui. E aí eu vou ver se eu vou sortear um. Eu tô pensando ainda, não sei o que eu faço, tô meio confusa, mas eu aviso vocês com certeza. Pra quem gosta de uma boa investigação policial e médica, esse livro não deixa a desejar. Como eu já disse, eu adorei o livro, né? Não dá pra ficar sendo redundante aqui. Mas foi super digna do Arthur Conan Doyle, que é o criador de Sherlock Holmes, né? Ele era um médico e escritor que criou o Sherlock Holmes e morreu, se não me engano, em 1930. E assim, pelas poucas coisas que eu já li de Sherlock Holmes, eu achei que foi super condizente com o personagem, o que o Pedro Bandeira e o Guido Carlos Levi colocaram aqui nesse livro. Pra quem não sabe, eu já tinha falado no começo do vídeo, né, que o Edgar Allan Poe está em domínio público. O Sherlock Holmes também está em domínio público. O que é domínio público? O que, meu Deus? Você tá falando aí domínio público e a gente não sabe o que é isso. Eu vou explicar. Domínio público é quando você não precisa de uma autorização
pra se utilizar de alguma obra, sabe? Não sei se eu disse certo. Você não precisa de autorização, não precisa de uma licença pra utilizar uma história que já existe. Mas domínio público significa o fim dos direitos patrimoniais de uma obra. E aí a obra passa a pertencer a um coletivo, a todos nós. Todo mundo pode escrever sobre determinado fulano, entendeu? Nesse caso, determinado fulano é o Sherlock Holmes. Se você quiser escrever uma história sobre Sherlock Holmes, você pode. Se eu quiser, eu também posso, porque Sherlock Holmes está em domínio público. Em 2013, o herdeiro do Arthur Conan Doyle e os administradores do espólio dele tentaram fazer com que o Sherlock Holmes deixasse de ser domínio público. Eles entraram na justiça e aí em 2014 saiu o resultado falando que não, que o Sherlock Holmes ia continuar em domínio público porque 175 anos era muito tempo para você manter os direitos autorais de uma obra. Isso muda de país para país. Se eu não me engano, no Brasil são 70 anos que você tem direitos autorais e depois vira domínio público, e aí em outros países eu não tenho certeza. Aqui eu também não tenho certeza, mas eu acho que é 70. Tenho quase certeza. E nesse livro, depois que termina cada capítulo, a gente tem no finalzinho do capítulo aqui, deixa eu achar pra vocês, a história do grande nome da música e como que ele morreu, como que ele viveu, o que que ele fez, tá? Então, assim, é muito bacana. Pra viver melhor essa experiência do livro, a cada capítulo novo, eu lia o nome do músico e eu fiquei ouvindo as músicas desses caras durante uma semana, que foi enquanto eu lia o livro. Ficava no trabalho só ouvindo música clássica, e no entanto que um dia eu esqueci de colocar o fone no monitor e, tipo, a sala inteira ficou ouvindo música clássica, todo mundo... De onde tá vindo isso? Era eu ouvindo Chopin. Acontece, né? E o que eu acho mais incrível de Sherlock Holmes é o pensamento que o Arthur Conan Doyle conseguiu criar nesse cara e que o Pedro Bandeira e o Guido Carlos Levi conseguiram manter aqui, foi que esse cara pensa fora da caixinha, sabe? Então não deve ser muito difícil escrever algo sobre ele, porque o cara não pensa igual a gente, sabe? Tem uma parte do livro que ele chega no consultório do Watson pra falar com ele e fala assim: nossa, faz tempo que você não recebe nenhum paciente, né? Aí o Watson, oi? Por quê? Porque tava chovendo lá fora e aí ele percebeu que ele subiu as escadas e não tinha gota, não tinha nada molhado, ou seja, tava tudo seco, ou seja, ninguém tinha passado pelo consultório naquele dia. O que eu quero dizer com isso? Que o cara pensa fora da caixinha. Então, pra você escrever sobre Sherlock Holmes, você tem que pensar um pouco fora da caixinha também. Eu não sei se eu tenho essa capacidade, porque tudo que eu penso é óbvio. Triste, né? Bom, mas é isso aí, gente. Então, hoje eu falei de Melodia Mortal, do Pedro Bandeira e do Guido Carlos Levi. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de investigação policial, de detetive, óbvio, contos médicos, este é o livro certo pra você. Sério. E tá super baratinho, acho que tá R$20, se eu não me engano, esse livro. Já foi já? Ah, tá. Obrigada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever. E se você está sempre por aqui, não esquece de dar um like, de compartilhar e de mandar pra todo mundo que pode gostar desse livro também, beleza? Muito obrigada, como sempre, valeu! Gente, a gente tá quase chegando em 1000 inscritos, eu tô muito feliz. Mas assim, muito feliz mesmo. Obrigada, um beijo e até a próxima!